A psicanálise tem falado da religião como uma ilusão. Também tem falado da religião em relação com a neurose obsessiva, o rito, como uma patologia. Karl Marx escreveu alguma vez que a religião era ópio dos povos. Nós estamos aqui então para perguntar acerca da relação entre religião e psicanálise e religião. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Agora estou com Eduardo Silva, psicanalista, faz parte de um grupo de pesquisa sobre o tema que nos convoca hoje na Universidade de São Paulo. E, queria perguntar a Eduardo como é que a psicanálise entende a religião. A religião, ao final, é uma ilusão, é uma patologia, é uma doença, é um erro. O que é a psicanálise? O que a psicanálise tem a dizer em relação com a religião? Então, Daniel, eu acho que tem as psicanálises, né? Eu acho que as diferentes correntes, elas vão ter um olhar muito específico, né? Você começou falando a respeito da própria experiência freudiana na abordagem da questão da religião, né? E aí tem os textos clássicos, né? Desde de Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Civilização e Moisés e o Monoteísmo. Então, partindo do pressuposto de um homem judeu, porém ateu, né, ele era atravessado por esses elementos da religião. Mas também um homem em seu tempo atravessado por determinados ideais que faziam uma crítica em relação à experiência religiosa e à razão. O próprio Freud, por um lado, fazia parte da comunidade judaica. Sem dúvida. E, por outro lado, ao mesmo tempo, era um cientista positivista. Sim, inclusive, não? Sim, e nesse sentido, fica fácil de entender por que de uma tentativa de desconstruir a experiência religiosa como sendo uma ilusão, né? Ou seja, a questão quando ele fundamenta, há uma necessidade de amparo, há uma necessidade da figura de um pai que seja perfeito, amoroso, poderoso. Por que em algum momento a psicanálise diz que a religião é uma ilusão? Qual seria a questão aí? Creio que é a questão da não comprovação de uma existência, né? de um ser criador, ordenador das coisas do universo, ou mesmo no momento em que havia uma desconstrução muito sistemática desse conhecimento que era imposto por parte da igreja, né? Então havia uma crítica literária em relação aos textos, crítica da forma, né? Ou seja, aquela ideia de que os textos sagrados revelavam de fato como foi a criação, queda do homem, etc., todos eles foram colocados sob suspeita em relação à autenticidade, à autoria, né? E isso tudo num mesmo momento. É uma espécie de... a psicanálise faz assim como parte de uma tradição iluminista, não? Que coloca a ciência como, digamos, um discurso e uma prática comprovada, por oposição a um discurso religioso que seria dogmático. Então isso seria o centro o futuro de uma ilusão, por exemplo. Agora, o que eu acho interessante, né, brincando um pouco com esse momento freudiano com o contemporâneo, é perceber que todos eles, né, dessa escola de pensamento, apostavam na derrocada da religião, pelo menos numa diminuição sensível da sua influência, quiçá a sua extinção, né? O que nós percebemos ao longo da virada, por exemplo, do século XX, né, ao longo do século XX, depois entrando no XXI, foi um crescimento das religiões, né? Eu acho que vale a pena lembrar a proposta do Derrida de chamar pensadores para falar a respeito da religião nos anos 90. Então, ou seja, a religião não acabou. Ela está mais viva, mais presente do que nunca, sempre esteve. Então, eu creio que assim, nós temos uma forma de olhar a partir daquilo que foi a experiência freudiana, né, da crítica que ele faz em relação principalmente à questão da relação do homem com uma determinada entidade, né, criadora, amparadora. Nesse sentido, eu gosto muito da crítica que faz o Rubem Alves, quando ele desenha um modelo de uma certa religiosidade que dá resposta para tudo, né, conversando um pouco até com aquilo que o Lacan vai falar, né, que a religião tem resposta para tudo, né, tem uma solução para tudo.
Ele vai falar sobre como isso fornece uma resposta ao desamparo, à finitude humana, aquilo que acontece com fenômenos incompreensíveis, como mortes prematuras, etc. Então, o Rubem ele vai fazer uma crítica da religião, mas também usando um pouco desse pressuposto da própria psicanálise, que é a questão essencial do desamparo. Né? Eu creio que essa é uma questão fundamental. E também tem um outro detalhe, né, Daniel, assim, de que religião, né, nós estamos falando, porque são inúmeras experiências do campo religioso. Né? Nós, por exemplo, no nosso grupo de pesquisa, a gente faz um recorte muito voltado para aquilo que a gente chama de fundamentalismo evangélico no Brasil, né, da experiência que é atravessada pelo pentecostalismo, também pelo neopentecostalismo, como você recentemente escreveu junto com o Alexandre, aquele capítulo. Freud faz uma diferença entre as religiões politeístas e as religiões monoteístas também, não? Sim, eu acho que isso fica é uma contribuição interessante quando aparece em Moisés o monoteísmo, exatamente para estabelecer uma distinção na formação de uma certa racionalidade. Né? Ou seja, há uma dimensão relacional que se estabelece no monoteísmo, né? Uma relação mais particular, mais, de certa forma, pessoal, ou seja, eu me relaciono com uma determinada entidade. Né? No caso daquele momento que o Freud está relatando no Antigo Egito, exatamente era a tentativa de se compor uma nova religião que fosse monoteísta. Né? Então, esse olhar do Freud para a tentativa de uma constituição monoteísta, ela é bem interessante, embora exista vamos dizer assim, uma guerra de argumentos nesse ponto, porque você vai ter ao lado do Freud aquele que vai pensar como ele, dizendo o seguinte: bom, é exatamente a presença de um homem chamado Moisés, né, que poderia até ser um egípcio, que vai fomentar, a partir da experiência do monoteísmo no Egito, a formação de um povo, né, que seria o povo judeu. Mas você vai ter também aqueles que vão dizer assim: não, mas é o contrário. Foi exatamente a presença de um povo que já vinha com uma tradição monoteísta, né, e que leva essa influência para o Egito. Ou seja, aí é uma inversão da argumentação. Né, e que fica, inclusive, uma discussão interessante, no mínimo, para se pensar. Né? E, lógico, o que a crítica da forma vai fazer é pensar que essa narrativa do Antigo Testamento, né, ela é composta por diversas fontes. Né? Ou seja, não é um bloco monolítico, né, uma escrita inspirada e que as São pessoas... testemunhos de diferentes comunidades, diferentes momentos, diferentes tradições. Né? Então, pelo menos, interessante que aparece no Freud, não de forma tão literal, mas para quem estuda literatura, né, do caso veterotestamentária, as tradições das fontes em hebraico, né, você vai ter pelo menos duas ali que chamam muita atenção, que é a javista e a eloísta, né, o deus Javé e o deus Elohim, né, Senhor. Então o Javé seria o Yahvé, né, aquela palavra que não se pronuncia de Deus, né, das 4 letras do alfabeto que são impronunciáveis, e o Elohim, que seria o Senhor. Né? Então são duas tradições que se montam, né? Sendo que uma delas, em particular, ela é uma tradição que vem de uma experiência de guerra, de confrontação. Né? E daí você começa a perceber que isso se traduz exatamente na experiência daquele povo em relação a enfrentamento, processos de dominação, de colonização. Então, a cultura, né, que esse povo tem vem de uma certa tradição que o forma. É isso que o Freud vai detectar em Moisés e monoteísmo. Como essas diversas influências elas acontecem em um determinado momento no tempo e no espaço histórico. Né? Ou seja que, por um lado, temos, poderíamos dizer assim, o futuro de uma ilusão, onde o que está em debate é a relação entre ciência e religião. Por outro lado, temos Moisés, o homem, e a religião monoteísta, onde o que está em debate é a constituição de um povo, a unidade coletiva de um povo, e de um povo que vai se confrontar com um império. E o papel da religião em todo esse processo. Exatamente, o papel da religião nisso. E no meio disso temos também um Freud que se preocupa pela relação entre religião e neurose.
e que trata dos ritos também, não? Sim, ele vai falar da neurose obsessiva, né? Que ele cria o seu rito, ele cria a sua própria religião. Né? O neurótico é alguém que, digamos, em grandes traços, podemos dizer assim, que repete determinados movimentos na sua vida cotidiana e que o conduzem a um certo ritual, por exemplo, não? Por exemplo, levantar, aquecer a água, preparar o chimarrão. Exatamente, é uma espécie de rito. Bom, a religião também é um ordenamento ritual da vida cotidiana, não? Sim, mas tem um aspecto que você trouxe que é interessante. Porque se por um lado, no aspecto do Moisés, monoteísmo, organiza a constituição de um povo, eu diria que a outra experiência ajuda na constituição do sujeito. Né? Um sujeito que tem na sua experiência religiosa também uma experiência de amparo, uma experiência de sentido, uma experiência de consolo. Né? Então, nós falamos tempos atrás sobre a questão da experiência religiosa nas periferias. Né? Então, quando você começa a olhar para aquilo que é a realidade nossa aqui no Brasil, né? Seja em São Paulo, ou seja, eu tenho um projeto de clínica pública de psicanálise na Jacarezinho, na favela de Jacarezinho, Rio de Janeiro. Né? O que você vai encontrar ali são pessoas que têm, na experiência religiosa, uma experiência de relação, né? Uma experiência de conforto em relação a todas as situações de adversidades que ele vive, uma experiência de cultura, porque ele vai estar ali na sua comunidade local, ali tem música, ali tem dança, tem teatro muitas vezes, né, tem pregações. Então há uma forma de estabelecimento de laço social que se dá a partir da experiência religiosa e que responde a demandas subjetivas. Então a experiência religiosa não é apenas a substituição de um pai por uma imagem paterna todo-poderosa, sino que também é a constituição de um laço entre irmãos, por exemplo. Que acolhe. Que dá uma sensação de pertencimento, cria uma certa identidade. A exemplo do que de alguma forma aconteceu com um determinado povo que se torna o povo hebreu, né? Que se torna o povo de Israel. Né? Essa junção de todas essas tribos que se constituem como um povo pertencente a um Deus só, que é o Deus de Israel. Né? Ou seja, então, de certa forma, a gente pode pensar que essa experiência ela vai sofrendo inúmeras alterações ao longo da história, né? Mas aonde existe talvez um fio condutor para que a gente possa fazer essa ilação que nós estamos fazendo agora e não parecer uma viagem, né? Porque a nossa tradição ela é judaico-cristã. Né? Ou seja, aquilo que nós temos aqui dessa experiência, ela remonta, de certa forma, a esses significantes do Antigo Testamento. Né? Então, Deus Criador, Deus Pai, aquele que estabelece a lei, o governo. E como ficam as religiões africanas ou os sistemas de crenças africanos ou ameríndios, por exemplo? Então, a rigor, né, o que vai acontecer? Falando aqui em termos de protestantismo brasileiro, né, temos protestantismos, mas boa parte dele fortemente influenciada por uma herança de missionários americanos de origem puritana, né? Ou se não puritanos, pessoas que foram influenciados pelo puritanismo, formando uma certa racionalidade. Essa mentalidade ela estabelece uma diferença entre nós e eles, aqueles que são os in-group, né, e os out-group, como diria o Adorno. Né? Então, aqueles que fazem parte da comunidade e os que não fazem parte da comunidade. Então, essa mentalidade, que era uma mentalidade já presente nessa ideia do Israel como um povo escolhido, ou seja, então, esse povo ele tem direito de fazer qualquer outra coisa em relação a outros povos que não são escolhidos. Né? Essa mentalidade vem e aí torna essas outras religiões, de certa forma, inimigas, entre aspas. Né? E aí eu tenho um aforismo muito usado que é Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E aí ele quer dizer o seguinte: bom, eu odeio a macumba, mas não a pessoa que está na prática. Aquela pessoa da prática eu preciso evangelizá-la, tirá-la daquele engano, né?
mas ela está possuída, né? Ela está num campo das trevas, ela está no campo do inimigo, ela precisa sair desse... Isso desde o discurso de uma posição protestante evangelizadora. Sim, sim. E aí, isso, de certa forma, você só vai ter uma diferença no campo progressista. Né? Então, você, por exemplo, você vai ter um grupo que consegue pensar ecumenismo. Você vai ter um grupo que é minoria que vai conseguir pensar uma fraternidade em relação ao campo da religião, independente se é judeu, se é islâmico, se é de matriz africana, se é budista. Você vai ter alguns que vão conseguir sentar à mesa e conversar e vão conseguir conviver. Mas você vai ter uma grande maioria que vai entrar numa disputa de narrativa em relação ao, quem é o Deus, afinal, dessa história toda. Do ponto de vista da psicanálise, então, tanto as religiões monoteístas quanto as politeístas, tanto a tradição judaico-cristã quanto as tradições africanas ou ameríndias, podríamos dizer que há algo que poderia atravessar esses sistemas de crenças que são, de algum modo, a busca por uma imagem que acolha diante do desamparo e um modo de fazer laço com o outro. Sim, quando você falava, eu associei livremente aqui mais um elemento, que seria a possibilidade de uma intervenção dessa entidade em alguma situação, como, por exemplo, a doença. Né? Então, você vai ter, por exemplo, rituais que tentam, de alguma forma, trazer cura. Né? Então, isso em diferentes religiões. Aí está, então, a estrutura da neurose, onde se supõe que se eu conseguir repetir exatamente o mesmo então, se eu processo... usar determinada erva, for fazer incenso com aquela erva, ou fazer um chá, ou dar um banho, ou seja, eu vou fazer algo no sentido de mobilizar essa força que é superior, de maneira que ela possa intervir ao meu favor. Ou a favor daquele por quem eu estou intercedendo. Então, os textos de Freud, você mencionou que trabalham questões de religião, seriam... Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Civilização, e Moisés e o Homem... E a religião monoteísta. Fora os fragmentos, né? Porque você tem outros fragmentos de textos espalhados falando sobre religião. E outros canalistas se dedicaram ao tema da religião? Sim, eu tenho assim, um apreço por um psicanalista que era pastor luterano, né? Pouco conhecido no Brasil, ou talvez não tão conhecido quanto deveria, que é o Oscar Pfister. Né? O Oscar Pfister é interessante porque ele desfrutou da amizade da família do Freud durante mais de 30 anos. Ele convivia na casa do Freud. As pessoas esperavam pela visita dele. E ele ia paramentado como um pastor luterano. Pastor protestante na casa de uma comunidade judaica. E ele era psicanalista. Aham. E assim, é muito interessante, porque o Freud escreve O Futuro de uma Ilusão e ele responde a ilusão de um futuro. Né? Ou seja, eles discordavam em certa medida em relação a determinados pontos, mas eles trocavam muito. Né? Ao ponto de que o Freud, num determinado momento, fala, olha, a psicanálise não é nem religiosa e nem religiosa, né? Mas ela se dispõe a tratar do sofrimento humano. Né? E assim, numa carta que eles trocam, o Freud falou, olha, eu posso até aceitar em certa medida que a religião também promova sublimação. Só que ele fala assim, só que eu acho muito difícil que isso aconteça. Teoricamente talvez poderia acontecer, mas eu não sei se essa experiência é válida mesmo, se isso acontece. Ou seja, o nível de discussão entre eles, né, era muito elevado, né, de alto nível na troca das ideias. E o Freud respeitava muito o trabalho do Pfister. E é lógico, o que fica aqui assim, sobre suspeita era, bom, como é que era essa clínica do Pfister? Né? Não dá para saber ainda. Eu conversei essa semana com um pesquisador e ele falou, olha, eu não sei se ele conseguia fazer uma distinção tão clara entre clínica e gabinete pastoral. Porque esse é um outro problema que nós temos no Brasil. Né? Porque assim, você tem determinados grupos que querem se valer da psicanálise, mas misturam psicanálise e religião e ferem um princípio ético fundamental. Né? Que é exatamente levar em conta o desejo, né, do analisando e se colocar na posição de neutralidade. E às vezes o pessoal ultrapassa essa linha. Então, no Brasil, a gente tem um pouco de
de perigo nesse sentido. Há um uso da psicanálise por parte de alguns grupos evangélicos e de alguns pastores? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Transferência. Né? Você tem uma prática aqui, não só aqui, mas de forma geral, que é conhecido como aconselhamento pastoral. Né? Então, o pastor está lá no seu gabinete e ele recebe uma pessoa e essa pessoa vai falar a respeito da sua experiência e o pastor vai ouvir a respeito da experiência dela. Você pode supor que naquele momento há uma possibilidade de estabelecimento de transferência. A questão é que aquele que se coloca na posição de um sacerdote, ele não tem noção de que um processo transferencial está acontecendo e ele vai se colocar na posição de um certo oráculo. Claro. Né? Eu vou decifrar essa pessoa, vou decifrar qual é o sofrimento e vou devolver para ela o que ela deveria fazer. Nada mais antiético em termos de psicanálise do que um procedimento como esse. Tudo bem, no gabinete dele ele pode fazer isso, mas não faça isso em nome da psicanálise. Claro. Né? Então, essas misturas é que são perigosas. Né? Aqui no Brasil a gente tem esse problema de forma muito pontual. Você tem escolas de psicanálise, né, que estão na mão de determinados grupos evangélicos. Então, e a gente estuda esse fenômeno à luz dessa mistura, que é perigosa. Agora, mesmo que a psicanálise tenha trabalhado as questões de religião, mesmo que Freud tenha intercambiado correspondência com um pastor evangélico que fazia clínica, mesmo que, por exemplo, estávamos conversando, François Dolto tenha escrito, inclusive, textos sobre evangelhos, há uma distância entre religião e psicanálise, digamos assim, que não é a que se pratica quando aqui no Brasil esses grupos evangélicos adotam a psicanálise como uma ferramenta dentro da própria atividade pastoral, me parece, o evangelizadora. Eu diria que há um limite ético. Né? Porque você pode pensar na psicanálise no sentido das suas relações interdisciplinares, por exemplo, né? Conversando com diferentes áreas do saber. Mas ela tem o seu pressuposto, ela tem o seu edifício teórico construído. Né? Ela tem limites, ela tem uma certa epistemologia. Né? E assim, ela vai olhar... Então, há uma diferença ética e epistemológica. Sim, né? Nesse sentido. O que eu percebo que se faz necessário é exatamente uma posição de não virar as costas para a experiência religiosa como se ela fosse algo que não devesse ser levado em consideração, como falamos pouco tempo atrás. Ou seja, você hoje na clínica tem uma presença da experiência religiosa no discurso do seu analisando. Né? E o que você vai fazer com aquilo? Né? Isso faz parte da experiência subjetiva daquela pessoa que está ali. Né? E às vezes é exatamente essa experiência que a sustenta de alguma forma para que ela não enlouqueça. Né? Então, lógico, aí vai se trabalhar em relação àquilo que ela apresenta como queixa, o seu sofrimento, etc. E perceber se em algum momento essa experiência religiosa possa estar causando algum tipo de sofrimento, porque também há uma possibilidade. Né? Se é uma coisa que traz culpa, por exemplo, acentua a questão da culpa, né? De uma certa posição de ficar abdicando, por exemplo, radicalmente do prazer, se anulando por completo. Você tem uma série que você só vai perceber no discurso desse analisando. Não dá para você ter um preconceito a priori de que porque a experiência religiosa daquela pessoa ela acontece ali na clínica, então que isso vá desclassificá-la, né, diminuí-la intelectualmente, nada disso. Rubén Alves era psicanalista e ao mesmo tempo tinha sido pastor. Sim. Ele precisou renunciar não só à predicação pastoral, sino também ao sistema de crenças que ele tinha para abordar a psicanálise. Como era a relação? Eu acho que foi uma transição. Né? Ele tem uma experiência religiosa muito forte. Depois de algum tempo, ele se frustra. Né? Eu diria que ele tem uma desilusão muito grande em relação à postura das pessoas em relação à própria questão da religião. Ele se aproxima da psicanálise e ele começa a sua própria formação e depois ele tem um tempo de atuação na clínica.
esse período de transição é um período em que ele abdica dessa atividade pastoral, ele renuncia, né? Vai para a formação em psicanálise, escreve a sua tese de livre docência, que é apresentada em 1979 aqui na Unicamp, e o tema da tese é protestantismo e repressão. E ele vai trabalhar fortemente essa questão do desamparo humano, da religião como algo que possa proporcionar uma resposta, possa oferecer uma possibilidade de paz, de mitigar a ansiedade, a angústia, principalmente. Né? E com isso ele estabelece um certo assim, elemento teórico para explicar a experiência religiosa, mas não só ela, mas também a sua posição de repressão. Uhum. Né? Então esse é repressão no sentido psicanalítico do termo, no sentido forte do termo, dentro da psicanálise. Uhum. Né? E que não permite a dúvida, porque a dúvida lançaria novamente no desamparo. Né? Então, a partir disso, eu diria para você, a gente tem um campo enorme de pesquisa para poder pensar a psicanálise, né, e a religião, ambas acontecendo no laço social. Uhum. Né? E aí, como é que elas vão, de alguma forma, poder olhar uma para a outra. Muito bem, então para poder começar a trabalhar religião e psicanálise é interessante abordar os textos de Freud, mas também os textos de Rubén Alves. Terminamos por aqui, muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado.